Bom dia, pessoal. Nós estamos começando uma série sobre ética cristã. Vamos ter uma série de encontros em que o pano de fundo, é sobre a ética cristã e como que essa ética cristã confronta, uma série de áreas da vida das pessoas e de modo a gente refletir o quanto essa ética cristã ela molda não só a vida de quem é cristão, mas se a gente parar para pensar, ela molda a vida de todo mundo. Tem muitas áreas da vida de todas as pessoas, não só aquelas que creem em Jesus Cristo, em que o comportamento dela sobre certo ou errado e o comportamento correto é baseado na Bíblia, nas Escrituras, O nosso tema de hoje é o coração e a mordomia cristã. E aí nós vamos estar falando sobre jogos de azar e amor ao dinheiro. Eu já começo dizendo que a Bíblia, eu creio que não há mais assunto na Bíblia do que sobre a área financeira, do que sobre os nossos recursos. E a gente refletindo, principalmente nos ensinamentos de Jesus, a gente vai ver claramente o quanto o termômetro que Jesus usa em relação ao nosso espírito vai muito da forma como nós utilizamos nossos recursos, como o nosso coração age na área financeira em todos os aspectos. Talvez o maior termômetro espiritual de Jesus é a forma como a gente lida com os nossos recursos, é a forma como nós lidamos com o dinheiro. Essa ministração ela é muito mais ampla, Hoje nós vamos falar especificamente sobre mordomia cristã e jogos de azar. Mas esse termômetro espiritual, que é o dinheiro, está em vários setores da nossa vida, Na questão de generosidade, na questão de fidelidade ao Senhor, como nós utilizamos nossos recursos. E a gente vai estar falando sobre a avareza também, e eu já trago também uma reflexão muito confrontadora, Se a gente olhar a avareza na Bíblia, ela é colocada no mesmo patamar de impureza, imoralidade sexual. Se a gente olhar, a gente vai estar olhando esses textos aqui, a gente vai ver que a avareza está na pior prateleira. Sempre quando ela é mencionada na Bíblia, ela está na pior prateleira dos pecados, Então, já pode passar já posso passar o slide aqui, para continuar esse aspecto da energia. Passou. Voltar aqui, Deixa eu voltar uma vez lá, aí você clica uma vez eu passo. Tá. A gente vai ver no slide que segue aí 3 pontos principais, para a gente. Então, irmãos, esses são os princípios gerais para toda e qualquer reflexão sobre finanças à luz da Bíblia, Então, primeiro eu já falei, dinheiro como termômetro espiritual. Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não é só esse o versículo bíblico, Na verdade, se a gente olhar várias parábolas de Jesus, várias passagens sobre Jesus, ele, na maioria das vezes, ele vai utilizar a questão dos recursos financeiros. Como a passagem do jovem rico, por exemplo. O jovem rico era um exemplo, de alguém que seguia a Jesus, Ele gabaritou todos os fundamentos, mas quando Jesus tocou na questão financeira, o que a palavra diz? Ele se entristeceu, Rico e o Lázaro é uma parábola no contexto de salvação, em que é também com foco na questão dos recursos, O segundo pilar geral para tudo na vida financeira, prosperidade, à luz da Bíblia, é sempre ligada à obediência a Deus.
todas as vezes, tem mais de 80, no mínimo 80 passagens bíblicas em que é utilizado o termo prosperidade. E em todas elas, a gente fica imaginando o que poderia ser prosperidade naquele tempo, né? Aos olhos do que a gente vê hoje. É ter muitos animais, era ter a melhor tenda, era ter a melhor carruagem. Mas quando se olha para a Bíblia, todas as vezes está ligado à obediência a Deus. E o terceiro pilar também é algo que nos confronta. A Bíblia tem a passagem de Mateus 6, 24, que ele usa o dinheiro como opositor a Deus. Quando ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Em versões que fala a Deus e a mamon, ou seja, o dinheiro ele é colocado como um opositor a Deus. Então esses são 3 princípios gerais para a área de finanças da Bíblia. O dinheiro é o maior termômetro espiritual de Jesus, ou seja, Jesus vai aferir o nosso espírito de acordo com a forma como nós gerimos nossos recursos. A prosperidade, que aos olhos humanos tem um outro sentido, na Bíblia é ligada sempre à obediência a Deus, e o dinheiro é utilizado num contexto de grande opositor a Deus. Quando Mateus 6,24 fala que a gente não pode servir a dois senhores, ele não diz a imoralidade ou a Deus, ao diabo ou a Deus, ele fala ao dinheiro ou a Deus. Então são 3 reflexões que a gente tem que ter em mente para todo qualquer assunto ligado à área de finanças na Bíblia. Vamos ver se eu consigo assentar aqui agora. Está passando não. E aí, dito esses princípios, estabelecidos esses princípios, gravem bem. Termômetro espiritual é o dinheiro. Prosperidade é a obediência a Deus. E o dinheiro, à luz da Bíblia, é o grande opositor ao Senhor, na nossa intimidade com Deus. Mordomia cristã. Alguém tem ideia que seja mordomia cristã? A gente é acostumado a falar de mordomia, né? Pelo menos eu cresci na banha, tá na moleza. Pô, mordomia é isso, a gente está bem, está inserido no lugar de descanso. Mas mordomia, que a gente também viu nas novelas antigamente, mordomo, né? Cara de terno na casa, né, dos ricos, né, das mansões. Ali tem um certo sentido, porque mordomia é você administrar o que não é seu. Mordomia é administrar aquilo que alguém confiou a gente, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem uma fazenda, né? E aí tem lá um caseiro, o caseiro é um mordomo, ele está administrando ali, né? Aquilo que é confiado a ele. É o caseiro que vai cuidar da criação lá dos bois, das vacas, é o caseiro que vai limpar a casa, é o caseiro que vai colher as coisas, né? Ele tem que prestar conta ao dono. Então, quando se fala de mordomia cristã, é um entendimento de que a gente administra tudo que a gente tem, na verdade, pertence ao Senhor. E a gente administra aquilo que Deus confiou a gente. O versículo chave sobre mordomia cristã é 1 Coríntios 4, versículo 2, que diz: além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Né? Despenseiros é essa figura do mordomo, é alguém que é confiado a algo para administrar. E aí, irmãos, você pode estar se perguntando assim, mas onde está escrito isso na Bíblia, né? Que tudo pertence ao Senhor. Vários versículos, né? Vários versículos na Bíblia, e eu trouxe 2 versículos. Se alguém puder até ler aí, Salmo 24. Salmos 24. Quem pode ler? Dentre vários versículos, eu trouxe 2 que eu acho interessantes. Salmos 24. É bem autoexplicativo, né? Do Senhor pertence tudo. Mas até Deuteronômio 8, até o nosso esforço para adquirir as coisas vem do Senhor. Em Deuteronômio 8, versículo 17, olha o que diz, né? Portanto, não pense, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário,
Lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riqueza. Ou seja, tudo pertence ao Senhor, e até as nossas forças para conquistar algo também vem do Senhor, né? Que a gente precisa viver a nossa vida com esse entendimento, né? A gente vê aqueles 3 pilares que foram falados no início, e a gente vê através desses 2 versículos que ele já é um termômetro espiritual, né? Já é um primeiro termômetro espiritual, né? É esse entendimento, ele saber que tudo pertence ao Senhor, né? E até a nossa força para conquistar algo pertence ao Senhor. Irmãos, dito isso, a Bíblia condena a riqueza, a Bíblia condena sermos prósperos financeiramente, né? Na verdade, quando Jesus fala para aquele jovem rico vender tudo e dar aos pobres, isso pode criar uma certa angústia na gente. Pô, eu tenho que fazer isso também. Na verdade, porque Jesus conhecia o coração daquele jovem rico, né? Era alguém que tinha todos os atributos, né? Era alguém piedoso, né? Era alguém que era discípulo, cumpria a lei, né? Dizia que cumpria a lei. Mas quando Jesus tocou na área que sabia que ele não tinha se convertido ainda, dizem até, o ditado gospel que diz que a última parte de se converter é o bolso, né? A gente se converte, mas o bolso ainda fica ali meio impiedoso, né? Mas o Senhor não condena isso, né? Na verdade é onde está o nosso coração, né? A Bíblia fala que não é o dinheiro a raiz de todos os males, né? Mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. E eu pergunto a vocês também, olhando aqui também para a transmissão, para quem vai estar vivendo depois também, virtualmente. Dinheiro traz felicidade? Dinheiro traz felicidade? Traz? Dinheiro traz felicidade, que eu tenho? Não, responde porque tem que ser sim ou não. Mas se a gente ganhasse um dinheiro bom, a gente poderia ajudar mais pessoas. Se entrasse, se Joyce ganhasse agora uma herança aí, milionária, não ajudaria a obra aqui? Não ia incrementar lá Dom Galvão lá? Então traz felicidade, traz. A questão, irmãos, preste atenção, dinheiro potencializa o que está no nosso coração. Se você é uma pessoa avarenta, você pode ficar milionário, você vai continuar avarento. Se você é uma pessoa generosa no povo, aí sim Deus vai te trazer felicidade. Então a resposta é, depende. Depende do seu coração. Essa pessoa que fala assim, eu queria tanto fazer um trabalho social, mas eu preciso ganhar dinheiro. Fulano faz algo porque também fulano, né? Você pode ganhar 50 milhões, você vai continuar com o seu coração ali, duro, mas agora se a pessoa humilde, ela já é generosa na humildade, se ela ganhar dinheiro, vier alguma herança, ou não através do trabalho, aí sim. Então o dinheiro depende, o dinheiro ele potencializa o que está no nosso coração. Então, a mordomia cristã é a gente ter esse entendimento de que a gente administra aquilo que é do Senhor. E para a gente administrar aquilo que é do Senhor, vamos imaginar que Ismael tem uma fazenda. E aí ele é uma pessoa super caprichosa, ele faz questão, né, que os animais dele comam ração. Ele não quer que fique tirando mato lá para dar para a criação. Ele quer que esteja sempre tudo limpo, né? Ele quer que tenha todo cuidado. O caseiro que for administrar a fazenda dele pode ser alguém desorganizado? Pode ser alguém que, vou administrar do meu jeito aqui. Por quê? Porque ele tem que prestar conta a quem? A Ismael. A Ismael vai chegar na fazenda dele lá. Vai estar lá o gado magro, né? As galinhas lá, os ovos, tudo podre lá, o cara não pode nem recolher, tudo sujo. Como é que Ismael vai ficar? A gente tem que ter essa percepção dos nossos recursos em relação ao Senhor. A gente tem que pensar assim, nada pertence a mim. Então tem que administrar como dono daquilo, na verdade, do que eu estou administrando, que nem eu administrasse. E aí eu tenho que ir para a Bíblia para ver. Então já dei algumas pistas, né? Aqueles 3 pilares. Então, quando eu estiver com o meu carro,
quando eu estiver aqui na minha casa, com os meus recursos, materiais que o Senhor permitiu que eu adquirisse, eu tenho que sempre pensar assim: a forma como eu estou lidando com os meus recursos é a forma como Jesus está ferindo o meu espírito. Então nós temos que servir através a maior maneira de servir o reino de Deus é através dos nossos recursos. E não é só dinheiro, os nossos recursos, né? Dinheiro é o que chama mais atenção, mas os nossos dons, o nosso tempo. Às vezes eu não tenho recurso, mas eu tenho tempo, eu tenho algum dom, eu tenho desejo. Só que ter o desejo de querer ajudar, você já está, né? Já é um recurso, né? A gente está disponível para dar a nossa saúde, né? Podemos caminhar, só em podemos caminhar, temos 2 braços, já é algo que a gente pode fazer para o próximo, né? Então não é só recurso financeiro. Então a mordomia cristã, irmãos, é esse entendimento de a gente administrar o que é de Deus, né? A gente ter essa convicção de que nada pertence a mim. Isso, de certa forma, vai quebrando. Se a gente realmente colocar em prática, na plenitude, essa premissa, com certeza a gente vai ter um coração muito mais quebrantado, né? Eu acho que uma das coisas que mais endurece o coração do homem é a questão material, a questão materialista, né? E isso vai responder também a muitas perguntas que a humanidade faz, né? Por que tem tanta pobreza no mundo? Por que tem tanto isso no mundo? Talvez porque a gente, né, não esteja fazendo o nosso papel como mordomo, né? A gente bota muito na conta de Deus, mas a gente também não pergunta: por que eu tenho os meus recursos? Por que eu tenho meu... por que eu não tenho um carro? Por que eu tenho o meu? Talvez seja para estar servindo a ele também, né? Quando a gente vê no grupo da igreja, por exemplo, né, a escala lá, lá para a pastora Sabina pergunta: quem pode lá pegar as crianças lá, né? É o que tem que tocar o nosso coração, né? Porque tem gente lá que está precisando, né, de uma carona, e a gente tem o nosso direito. Muitas vezes é o esforço mesmo, que é o necessário, né? É o esforço para de repente sair antes de casa, ir lá, talvez gastando um pouco mais de combustível, né? Ir lá pegar as crianças, né? Isso é só um exemplo que eu estou dando, mas é em tudo na nossa vida. A gente vê às vezes a pessoa necessitada, né? E a pessoa é ignorada, né? Muitas vezes é ignorada, né? Eu citei o exemplo aqui no curso passado, né? No Adora Campos, né? Tirar todos os mendigos, os moradores de rua da praça ali, né? E eu acho um contraste isso aí, né? Uma coisa de adoração a Deus, aí você tira as pessoas que mais necessitam ser o destinatário da adoração a Deus, né? A nossa adoração ao Senhor vai muito em amar essas pessoas, e aquilo me entristeceu muito, né? E tudo isso é ligado à questão de como nós lidamos com os nossos recursos, porque a pessoa que coloca a melhor roupa para ir lá no show adorar a Deus, né? Ela tem recurso para ir lá fazer um lanche, mas se aqueles moradores de rua estivessem ali, talvez fossem ignorados, né? Aquele repúdio assim, né? Porque não é muitas vezes uma imagem muito agradável, né? Pessoas às vezes com problemas mentais, né? E um outro aspecto, irmãos, que eu queria trazer aqui em relação à área financeira, é algo que o pastor Rodrigo trouxe na primeira série de ministração aqui sobre as muralhas, né? E ele falou, o versículo básico, não sei se os irmãos vão lembrar, mas o versículo básico que o pastor Rodrigo trouxe tem muito a ver com finanças, muito a ver com recursos. Por isso que eu digo que a Bíblia é rica em falar sobre utilização de recursos. Não é que a Bíblia, não é que todos os versículos digam expressamente sobre dinheiro, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Provérbios 27, onde foi o tema chave dele, numa série de fotos que tivemos aqui sobre muralhas, né? Um homem que não controla as suas emoções é como uma cidade sem muro, fica desprotegido. E assim também na forma de gerir os nossos recursos. Se as nossas emoções não estão controladas, os nossos recursos também vão arruindo, né? Então, acho que quando ele falou isso, eu achei interessantíssimo eu trazer para essa ministração, né? O quanto a nossa